Fala galera, beleza? Tranquilo? Bom, hoje vamos falar novamente sobre vírus, só que não vamos falar o que a gente falou anteriormente. Hoje a gente vai enfatizar a questão das doenças causadas por vírus e também falar um pouco sobre as vacinas, né, que é a forma de prevenção contra algumas dessas doenças, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Bom, então vamos iniciar, né, entendendo, né, por que nós ficamos gripados. Então, a gripe é uma virose muito comum, né? Todos nós já tivemos essa virose, né? E muitas vezes nós não entendemos, né, por que nós ficamos gripados, tá bom? Então vamos tentar entender o que acontece. O que acontece é o seguinte: quando uma pessoa está com o vírus, né, ao tossir, ela espalha no ambiente, o ambiente será espalhado com gotículas contendo esses vírus. E aí, outras pessoas que estiverem nesse ambiente vão, ao respirar, né, vão contrair esse vírus. Esse vírus ele vai invadir, né, as vias respiratórias dessa pessoa ou dessas pessoas que estiverem nesse ambiente. E aí, esse vírus ele vai invadir as células do nariz, as células da garganta, por exemplo, tá bom? Então, quando esse vírus está dentro da célula, né, ele vai liberar o seu material genético e aí esse material genético ele vai ter a capacidade de assumir o controle da célula e aí vai usar a sua estrutura para produzir novos vírus, ou seja, para se reproduzir, tá bom? Então, vamos entender nesse esquema como acontece tudo isso, né? Então, vejam só. Então aqui nós temos o vírus, né? E o vírus quando ele entrou em contato, né, com as nossas vias respiratórias, ele vai invadir as células, certo? Então ele invade a célula, né? Ele vai conseguir penetrar aqui na membrana plasmática e ao invadir a célula, ele vai liberar o seu material genético. Esse material genético vai começar a ter o controle da célula produzindo novos vírus. Depois que novos vírus foram produzidos, né, esses vírus eles vão abandonar as células, tá certo? Novos vírus estão abandonando as células e esses novos vírus eles vão se espalhar por todo o nosso organismo, por todo o organismo da pessoa que está contaminada. Agora vamos ver algumas outras doenças além da gripe que são causadas por vírus. Então nós temos várias doenças que são causadas por vírus, tá bom? Então, olha só, vamos destacar algumas delas aqui. Então, nós temos aqui, né, a AIDS, né, que é uma doença que é causada por vírus e a sua transmissão se dá principalmente pelo contato com sangue da pessoa contaminada, contato direto ou através de relações sexuais, né? Nós temos o sarampo, temos a cachumba, hepatite infecciosa, febre amarela, o ebola, que não é muito conhecida, né? Não é muito comum, uma doença mais nova. Dengue, que é uma doença muito comum, muito conhecida por nós, né? Tá certo? Temos aqui outras doenças ainda, a febre chikungunya, a catapora, né? A varíola, a raiva, a poliomielite, a paralisia infantil. Poderia colocar aqui ainda nessa lista aqui, poderia colocar quem aqui? Eu poderia colocar aqui, né? Covid-19, tá certo? Que é uma doença mais nova causada pelo novo coronavírus e nós, inclusive, já falamos sobre ela, tá bom? Por isso que eu não falei novamente aqui. Então vamos entender como se dá a transmissão de algumas dessas doenças, tá bom? Então, por exemplo, a gripe, né? O sarampo e a cachumba, por exemplo, essas três, são transmitidas por gotículas, né, de saliva contendo o vírus. Então, o que acontece é que ao espirrar, né, como eu já falei anteriormente da gripe, isso serve para outras viroses, como por exemplo o sarampo e também a cachumba, né? O vírus ele vai se espalhar pelo ambiente, por isso que é tão importante, não apenas, hoje fala-se muito na Covid-19, mas não apenas essa doença, né? Todas as doenças, todas as viroses, elas são evitadas, né, através da higienização. Lavar as mãos com água e sabão, certo? Utilizar máscara quando necessário,
tá certo? Sempre que necessário. Então, são algumas atitudes que nós devemos ter no nosso dia a dia, nós devemos incorporar isso ao nosso dia a dia, né, para que a gente possa evitar essas viroses, tá bom? O vírus da dengue, né? O vírus da dengue, quem transmite vai ser o mosquito, certo? O mosquito chamado de Aedes aegypti, que é esse mosquitinho aqui, ele parece a famosa muriçoca, né? Só que ele tem uma diferença, né? Se você observar, ele tem umas manchinhas brancas, né? Tá certo? E aí a pessoa, ao picar um indivíduo contaminado, o mosquito, ele carrega o vírus de uma pessoa para outra, tá certo? É o mosquito que faz ele é o vetor, na verdade. Temos ainda a febre amarela, né? A febre amarela, que será também transmitida através, né, de um mosquito, que pode ser o Aedes aegypti, né, geralmente em zonas urbanas, ou outro mosquito, né, esse outro aqui, que é dos gêneros Haemococcus, tá certo? Isso em ambientes silvestres, né, em matas, em lugares de matas. Por exemplo, é muito comum, né, isso aí lá na Amazônia, né, em Manaus, que tem muita mata, região de mata, tá bom? E aí vamos entender agora, né, como funcionam as vacinas, o que são vacinas, como elas funcionam e qual a sua importância, bom? Então, na verdade, vacinas são o quê? São substâncias que enganam o nosso corpo, certo? É isso mesmo. As vacinas, elas enganam o nosso corpo. Enganam como? Porque ela vai fazer com que o nosso corpo, ele ache que foi invadido, né, por um vírus, por exemplo, né? Na verdade, ele não foi. Vírus mortos ou atenuados. Então, os vírus, eles não são capazes de causar a doença, né? E qual é a função então desse vírus? É apenas alertar o nosso sistema de defesa. Então, quando esses vírus mortos ou atenuados entram em contato com o nosso corpo, o sistema de defesa, o sistema imunológico, ele vai agir, certo? Produzindo os anticorpos. Vamos ver essa arte aqui que facilita o nosso entendimento, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, ó, a vacina, certo? Essa vacina contendo os vírus na forma branda, né? Branda é o que? Eles estão mortos ou atenuados. Mas quando eles entram em contato com o nosso corpo, o que acontece? Os glóbulos brancos, né? São as células de defesa, eles vão produzir os anticorpos, certo? E aí atacam esses vírus, tá certo? O que vai acontecer? O corpo produz anticorpos. E em outro momento que nós tivermos contato realmente com o vírus, né, que não está atenuado, o nosso corpo ele já tem os anticorpos e aí a gente não vai adoecer, tá bom? Então é assim que funcionam as vacinas. Mas o que nós podemos fazer, gente, para evitar viroses é, na verdade, termos cuidado com a nossa higienização. Vamos ter esse cuidado de lavar sempre as mãos bem lavadas, certo? Com água e sabão. Esse é a melhor forma de prevenção, tá bom? Então, gente, foi isso que eu tentei mostrar para vocês na aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado e bons estudos e até mais. Beleza? Tchau.